Bolsonaro é presidente da República e de vez em quando convoca aí aquelas motociatas, né? Naturalmente, quer dizer, qualquer que fosse o presidente da República, haveria um comparecimento muito grande a determinadas manifestações convocadas pelo próprio presidente. Inclusive, né, manifestações a favor do governo, quer dizer, manifestações chapa branca, como se diz, né, em referência no passado, né, você tinha a placa de carro amarela e as placas brancas eram placas do governo. Então, não surpreende aí que essas manifestações de motociatas aí de apoio a Bolsonaro nos finais de semana tenham uma certa presença. E ontem aconteceram as manifestações em várias capitais brasileiras, com palavras de ordem, defendendo o voto impresso. Acho que tem duas coisas que precisam ser vistas. Primeiro, elas vieram diminuindo. Bolsonaro tem sim capacidade de chamar a manifestação, tem sim capacidade de colocar pessoas na rua, mas cada vez menos, o que retrata a avaliação do governo. As pessoas iam para a rua quando tinham mais empolgação em relação a Bolsonaro. Com menos empolgação, menos gente aprovando ele, menos gente tendo avaliação positiva do governo, a quantidade de pessoas disponíveis para ir para a rua, porque quem é que iria para a rua? Aqueles aprovando Bolsonaro. Se esse pessoal diminui, tem menos gente disponível para ir para a rua. É isso basicamente que acontece. A segunda coisa que eu acho importante chamar a atenção é um fato que eu acho bastante relevante da política brasileira. Dois políticos hoje no Brasil têm condições de levar pessoas para a rua se convocarem manifestações. Um deles é Bolsonaro e o outro é Lula. Você não consegue imaginar que políticos, né, Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes, né, vamos supor que Ciro Gomes convoque uma manifestação em torno de uma palavra de ordem. Não é uma manifestação de apoio a ele defendendo o voto nele. Em torno de uma palavra de ordem. Essa coisa do voto impresso é uma palavra de ordem. Vamos fazer uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal, vamos fazer uma manifestação contra o voto impresso. As próprias manifestações que a esquerda tem, né, liderado, né, são manifestações em torno de uma palavra de ordem, contra Bolsonaro, a favor das vacinas. Não são manifestações pedindo voto para esse ou aquele candidato. Então, uma coisa que eu acho que é importante ter em mente, né, que diz respeito, sim, ao apoio social de Bolsonaro e diz respeito, inclusive, diga-se de passagem, à comunicação política, né, é a capacidade que ele tem de colocar pessoas na rua. Repito, eu disse que ia falar nesse vídeo de duas coisas. Vem diminuindo a quantidade de pessoas, número um. Número dois, ainda assim ele é capaz de colocar pessoas na rua. Tem gente que não é capaz de colocar ninguém, como eu dei o exemplo aqui de Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes e tantos outros que a gente poderia mencionar. Então, são dois políticos que têm condições de colocar gente na rua. O perfil é diferente. O perfil das pessoas que vão à rua defender Bolsonaro são pessoas de classe alta, pessoas de classe média alta, né, pessoas brancas, das capitais, né, a gente sempre pode ver isso, quer dizer, essa com renda elevada, né, pessoas mais velhas, mais idosos, né, e as pessoas, né, e o perfil ocupacional é um perfil, né, majoritariamente, pega lá o perfil ocupacional, o Datafolha fez pesquisa durante as manifestações pelo impeachment de Dilma e você tinha lá o perfil de quem estava naquelas manifestações. A grande maioria trabalha no setor privado. Né? E se você pegar manifestações da esquerda, você tem pessoas de renda mais baixa, né, muito jovens, né, todas essas que ocorreram agora. Existe uma quantidade bastante razoável, não vou dizer que é a maior parte, porque não é a maior parte da economia, mas existe uma quantidade desproporcionalmente maior de funcionários públicos nas manifestações de esquerda do que nas manifestações da direita. Então você tem dois perfis diferentes. Esse perfil de Bolsonaro, que é um perfil de classe média alta, né, são pessoas que tradicionalmente, toda a literatura de ciência política mostra isso, são pessoas que tradicionalmente têm mais tempo e recursos disponível para fazer política. Tá? Eu tomo assim, eu sempre penso, né, o Nordeste, né, as capitais nordestinas agora
recentemente, na eleição de 2018, pela primeira vez proveram esse tipo de público para manifestações da direita. Quer dizer, pela primeira vez, não, isso veio vindo do impeachment. E você vê até a localização das manifestações, muitas vezes é diferente. As manifestações da esquerda, em várias cidades, elas ocorrem no centro antigo da cidade, uma área que, na maioria dos casos, é uma área mais decadente, e as manifestações de Bolsonaro, manifestações da direita, ocorrem em áreas mais ricas da cidade. Você pega o caso lá de Fortaleza, ocorre na Praça Portugal, num bairro de classe média alta, né, de Fortaleza, e por aí vai. Né? Você pegar, no caso de Maceió, ocorre na praia, né, onde moram as pessoas de classe alta. Então é só andar nas capitais e essa diferença tende a acontecer. Algumas manifestações acabam sendo no mesmo lugar, mas a maioria delas tem até diferença de lugar. Tá? E isso é relevante. No caso de São Paulo, não. A Avenida Paulista é uma área central que todo mundo toma como referência, acaba sendo, de fato, o local tanto de manifestações de esquerda quanto da direita. Né? Então, eu acho que é isso. As manifestações foram minguadas, né? Mas é importante que a gente tenha em mente, até para discutir a questão da terceira via. Né? Como uma terceira via precisa empolgar. O que essas manifestações dizem da terceira via? Né? Que a terceira via não empolga, porque a terceira via não faz manifestações. Então, e aí tem um elemento de comunicação que beneficia Bolsonaro, que é esse elemento absolutamente irracional, esse elemento absolutamente inaceitável, contra o STF, contra o voto da urna eletrônica. Então ele pega aí essas bandeiras totalmente extremadas, elas atraem um grupo, pequeno, mas atraem. Né? Se você bandeiras racionais, né, não atraem, né, a direita, elas não atraem a direita. Né? Mesmo se a gente pensar, existe uma dose de irracionalismo defender o impeachment de Bolsonaro. É uma bandeira. Queremos o impeachment de Bolsonaro. Por que eu digo que existe uma dose? Eu tenho vários vídeos nesse canal, coloque aqui, tem um sistema de procurinha que é só dentro do canal, você entra lá e põe a palavra impeachment, eu fiz vários vídeos sobre isso. Do ponto de vista racional, é muito difícil que aconteça um impeachment. Por isso que eu chamo, existe uma dose de irracionalismo, mas são bandeiras que chamam, né? São bandeiras de grande impacto, né? Militantes vão à rua com coisas de grande impacto. Queremos mais recurso para a educação. Mas tem uma dose de racionalidade nisso. Por quê? Porque o orçamento já foi votado, não vai ter mais recurso para a educação. Então sempre você está esticando a corda. No caso de Bolsonaro, o esticar de corda é autoritário. Nós sabemos disso. Agora, sabemos também que é um blá blá blá, né? É um blá blá blá. Tem gente lá que acredita. Você vai perguntar, isso pode crescer? Eu acho improvável. Né? O país já passou pelo pior em termos de falta de credibilidade das instituições, que foi toda aquela mídia da Lava Jato diariamente. Né? E não só passamos o pior, como esse pior teve um resultado concreto, que foi a eleição de Bolsonaro para presidente. Agora as coisas estão tendendo a voltar à antiga normalidade. Um dos elementos é o centrão no governo. Né? Então, eu acho que, por isso que eu acho que isso não cresce. Eu achei bem interessante a cobertura da Globo, né? Apareceu no Fantástico, nos jornais, né? Bom Dia Brasil, né? E vai aparecer em outros jornais da Globo, dizendo, olha, eles estão defendendo a extinção do STF, a destituição dos 11 ministros, aí a Globo vai lá e diz, isso é inconstitucional, isso é inconstitucional, isso é inconstitucional. Ou seja, está mandando para a sociedade como um todo, algo que a elite sabe e utiliza contra Bolsonaro. Já está se utilizando. Inclusive, vale que você preste atenção, a reação é muito forte. Essa coisa do voto impresso, a suposta declaração do general Braga Neto, uma reação muito forte do TSE, muito forte do Supremo Tribunal Federal, muito forte do sistema político, porque ao questionar isso, ele questiona a eleição de todos os deputados, todos os senadores, enfim, todo mundo é eleito pela mesma urna. Né? Então, é essa situação que nos encontramos. Um presidente que vem se enfraquecendo, vem fazendo manifestações cada vez menores, porém capaz de fazê-la, mostrando que
a terceira via ainda tem que andar muito caso queira ser minimamente viável. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos.